Vou orar pelos pedidos de vocês também, tá? A gente sempre recebe pedidos de oração. Então, se você às vezes passa por alguma dificuldade, peça ajuda, sabe? Se tem um lugar que a gente pode pedir ajuda é na igreja, né? E todos nós somos imperfeitos, todos nós passamos por dificuldades. Não tenha, não tenha vergonha de pedir ajuda quando você estiver passando por algum problema, porque a comunidade da igreja serve para isso, né? Nós somos uma igreja que ora uns pelos outros. A gente recebe sempre os pedidos de oração de vocês. Alguns de vocês colocam os pedidos escritos no papel lá atrás, outros mandam pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo YouTube, sinal de fumaça, pombo correio, do jeito que vocês mandarem, a gente vai orar pelos pedidos de vocês. E se você tem alguma coisa no teu coração que você queria apresentar para Deus, Deus conhece o teu coração. Agora é a hora certa também, porque a palavra de Deus diz que onde dois ou mais estiverem, ali está o Senhor também. Nós somos mais de dois. Agora é uma boa hora de você apresentar o seu pedido a Deus. Pai, eu me coloco diante de Ti agora, Senhor, para interceder por cada pessoa aqui. Senhor, nos perdoa de tudo aquilo que nós fazemos e que entristece o Teu coração. Pai, nos colocamos diante do Teu trono de glória. Te pedimos que o Senhor olhe por nós. O Senhor conhece os desejos, as angústias dos nossos corações. O Senhor sabe dos seus propósitos, das suas promessas. Eu te peço, Pai, que o Senhor tire do nosso coração tudo o que não é Teu, tudo o que não condiz com o Seu plano para a nossa vida, que a gente pare de perseguir, de sonhar. Mas aquelas portas que são Suas, abra, Senhor, escancara, nos capacita, muda o que tiver que ser mudado, muda situações, corações. Senhor, traga cura, traga da Sua misericórdia, do Seu perdão. Senhor, restaura os relacionamentos, abençoa as finanças, os negócios de cada pessoa aqui, mas principalmente a comunhão contigo. Põe um desejo grande no coração de cada um de viver essa comunhão contigo, Senhor. Eu declaro da Sua bênção sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis. Isso é fácil de achar, hein? No livro de Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler a partir do versículo 5. Então é Gênesis 37, versículo 5. Você vai encontrando, vai se colocando de pé, em reverência à palavra do Senhor. Se você não tiver Bíblia, leia com alguém que tem aí do seu lado. Gênesis 37, versículo 5. Não sei se o Diego consegue colocar aqui. Gênesis 37, 5. E diz assim a palavra do Senhor. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes, ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Pode se sentar. Irmãos, eu não sei até que ponto vocês conhecem a história de José, né? Mas José é um dos primeiros da Bíblia, né? Por isso que a gente lê em Gênesis, né? Porque a gente aprende desde o início, né? Que era Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, né? E que depois veio se chamar Israel, e ele teve 12 filhos, né? E dessa descendência que veio o povo de Deus, né? E José era um deles. E a palavra diz que José era o filho da mocidade, da velhice, né? Então, Jacó tinha tido os filhos dele todos e José era o filho da velhice, já quando ele estava mais velho. Você conhece alguém que seja pai-avô? Sabe aquela pessoa que é pai já depois de bastante tempo tal, e mima igual avô, né? É desse jeito, né? Avô mima, né? Acho que todo mundo merece ter um avô que mima na vida, sabe? Eu parto desse princípio na minha casa, sabe? Se a minha avó me mimava, por mais que às vezes eu fico chateado com a minha mãe, com os meus sogros, eu deixo, né? Mas José era esse filho. José era um filho muito amado.
né? A Bíblia diz que ele era, inclusive, o mais amado deles. E que ele contava para os pais as coisas que os irmãos faziam de errado, inclusive. Ele era o irmão dedo duro, né? Ele contava para o pai as coisas que os irmãos faziam de errado. E que ele usava uma túnica especial. E essa túnica especial, em geral, quem usava é quem ia ser o herdeiro, tá? Era o herdeiro, usava uma roupa especial. Ele não era o mais velho, normalmente o herdeiro era o mais velho, mas Deus sempre tinha os planos dele de como seguir com o povo dele, né? E Deus mostrou para José um sonho onde os irmãos todos se inclinavam para ele. Esse era o sonho dele, né? Que os irmãos se inclinavam para José. E José, besta, né? Foi lá e contou o sonho para os irmãos, né? Porque às vezes é assim, né? Deus faz umas promessas na nossa vida, tá? É pra gente guardar só pra gente, tal, né? Pra gente contar pros outros. José foi lá e contou pros irmãos dele. Ainda falou: meu sonho é que vocês vão se inclinar na minha direção. E os irmãos que já tinham inveja dele odiaram ele ainda mais. E os irmãos pensaram num plano para poder se livrar de José. E eles pensaram o seguinte: nós vamos jogar José num poço e ele vai morrer nesse poço, né? Porque lá não tem como beber, como comer e tal. E o que vai acontecer é que a gente vai dizer para o nosso pai que ele foi atacado por alguma fera. E aí a gente se livra desse cara. Esse era o plano dos irmãos dele, sabe? Eu queria falar um pouco com vocês sobre os sonhos que Deus coloca na tua vida também. Porque cada um de nós tem propósitos. Quando a gente está na barriga da nossa mãe, a gente tem propósito de Deus já para a nossa vida. Nós somos ungidos e Deus tem um plano para cada um de vocês. Sabe, quando você vem ao mundo, você vem para cumprir esse propósito. Ainda que você não conheça, ainda que você não saiba qual propósito vai ser, mas você veio para cumprir esse propósito. E Deus tem um plano. Deus tem um plano para fazer esse propósito se realizar. Eu costumo dizer que Deus realiza os planos dele, mesmo quando a gente tenta atrapalhar. Porque a gente tenta muito atrapalhar os planos de Deus, mas ele tem esses planos na vida de cada um de nós. E às vezes a gente leva tempo para poder saber, e a gente estava até falando com os nossos filhos essa semana, eu e Tati, sobre aquele versículo que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? E a gente estava mostrando para eles que até as coisas que não parecem boas cooperam para o bem, porque é a forma de Deus levar para que aquele propósito seja cumprido, né? E é o que acontecia ali com José. Mas sabe o que acontece também na nossa vida? Quando Deus planta um sonho no teu coração, e se Deus é que plantou aquele sonho no teu coração, aquele sonho vai ser realizado com ou sem a sua ajuda. Porque é o plano de Deus fazer com que aquele sonho que ele plantou no teu coração seja realizado. Mas na maior parte das vezes, quando Deus planta esse sonho no nosso coração, parece que acontece tudo o contrário. Tudo que Deus te mostrou, parece que vai acontecendo na outra direção. Porque com José foi assim. Porque José foi lá e viu que os irmãos iam reverenciá-lo, iam se curvar diante dele, sabe? E o que aconteceu foi que os irmãos tentaram dar um fim na vida dele, né? E eu não sei se acontece isso na tua vida. Às vezes Deus faz uma promessa para você, às vezes Deus te mostra em sonho, porque muitos dos planos de Deus, das sementes que Deus planta no teu coração, vêm por meio de sonho, inclusive. Às vezes é um sonho que você sonhou dormindo, às vezes é um sonho que você sonhou acordado. Às vezes é um sonho que Deus plantou no teu coração, para mostrar que aquilo vai acontecer. E às vezes você recebeu aquilo, você está preparado para receber aquilo, e parece que vai tudo na direção contrária. E aí Deus fala: não, olha, você vai morar em tal lugar, e você vai ser bênção naquele lugar, e aquele lugar vai ser bênção na sua vida. Aí você é mandado para um outro lugar, e aí você perde o emprego, e aí fica doente, né? E aí Deus fala: não, porque eu estou preparando um casamento para você e tal, e de repente você vai ter que ir para um lugar que você não queria, e aí você vai trabalhar em outro canto, e aquela pessoa que você achou que Deus ia preparar para você, ela casa com outra pessoa e vai embora, né? Então parece que tudo aquilo que a gente vai vivendo, que a gente desenhou na nossa cabeça, vai acontecendo o contrário. Porque Deus vai preparando você para receber aquele sonho. Sabe aquela passagem que fala do oleiro? Sabe? Oleiro é aquele cara que faz vasos de barro, né? E a Bíblia fala sobre o oleiro. A Bíblia fala que o oleiro, ele amassa o barro, ele bate o barro, ele mistura o barro, ele faz um monte de coisa para que o barro possa virar um vaso e ter um propósito.
E se ele não gosta de como ficou o vaso, ele quebra o vaso, ele faz de novo o vaso, até o vaso ficar como ele quer. E eu vou te contar um segredo. O barro não vira vaso sozinho. Se você deixasse o barro do jeito que ele está e não mexesse nele, ele nunca ia virar vaso. Então, realmente, Deus precisa amassar, trabalhar e mexer em você para que você vire vaso. Mas à medida em que você vai vivendo, parece que as coisas estão contribuindo para o contrário. Mas quando Deus tem um propósito na tua vida, até o teu inimigo ele usa para te abençoar. O que aconteceu com José? José foi jogado naquele poço. E aí, um dos irmãos pensou, não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso, não vamos deixar ele lá para morrer. Vamos vender ele. A gente ainda ganha um trocado. Sabe? Ele falou, não vamos matar ele. Ele desistiu do plano que ia acabar com a vida de José. E aí estava passando uma caravana que tinha escravos e eles venderam José como escravo. E José foi levado para o Egito. E quando ele chegou no Egito, ele foi morar na casa de um homem muito poderoso. Tá? E, cara, escravo, em qualquer época da humanidade, escravo não tinha direito nenhum. Mas naquela época ali, escravo dormia com os bichos, era de qualquer forma. Sabe? Mas, sabe o que havia na vida de José? Uma unção de Deus. Então, tudo que José botava a mão naquela casa era abençoado. Tudo que José fazia naquele lugar era abençoado. E às vezes a gente vai para algum lugar, inclusive, em que a gente não quer fazer as coisas. Você já trabalhou num lugar que você não queria trabalhar? Você já morou num lugar que você não queria morar? Você já esteve em lugares em que você não gostaria de estar? Deus diz que a gente tem que fazer tudo com excelência. Deus fala isso, em Provérbios, inclusive está escrito isso, pelo homem mais sábio que Deus botou na face da terra. Tudo a gente tem que fazer com excelência. E José botava a mão e as coisas prosperavam, botava a mão e as coisas prosperavam. E se você olhasse para José, você ia pensar, mas por que ele vai fazer as coisas darem certo? Ele é um escravo, ele está tão longe daquilo que Deus tem de promessa na vida dele, os sonhos que Deus colocou no coração dele estão tão longe de serem realizados, mas eu te digo uma coisa, o mundo inteiro pode dizer que o sonho está difícil de ser realizado e que é impossível. Você não. Você tem o sonho de Deus no teu coração. Por mais que tudo que está ao seu redor mostre o contrário, por mais que seja escravidão, por mais que você esteja em outra terra, por mais que você esteja vivendo todas as maiores dificuldades, o sonho de Deus não pode morrer dentro de você. E aí sabe o que aconteceu? Aquele homem daquela casa pegou José e colocou ele para gerenciar a casa inteira. Porque ele sabia que onde José botava a mão era abençoado. E às vezes isso acontece na tua vida. Você está passando por algum problema, você acha que o sonho já era, e aí de repente acontece uma coisa na sua vida, te coloca numa situação menos pior do que aquela que você estava vivendo, e aí você começa a pensar, não, o sonho de Deus era esse aqui, ó. O sonho de Deus é, olha como eu estou melhor, olha como eu estou muito melhor do que eu estava ontem, né? Já estou bem, sou escravo, mas eu sou o líder dos escravos, sabe? Eu estou mal, mas eu sou o menos pior de todo mundo que está mal, sabe? E às vezes a gente se contenta, a gente diminui o sonho que Deus botou no teu coração. Porque aquilo é o que você enxerga, é a possibilidade que você enxerga. É do jeito que você enxerga. Mas sabe o que acontece quando você pensa isso? Deus te mostra que não é isso. E puxa o seu tapete, porque o vaso do jeito que ficou não agradou. E precisa ser quebrado e trabalhado. E aí o que aconteceu com José foi que a esposa daquele homem se interessou por José. Porque ele era um jovem bonito, ele era inteligente, ela se interessou por ele, ela queria ter alguma coisa com ele. E aí ela se aproveitou de um momento em que eles estavam sozinhos e ela tentou agarrar ele. E ele fugiu dela. E ele fugiu dela porque ele sabia que era um pecado. Porque o jeito dele lidar com a vida não mudou independentemente de onde ele estava. Ele sabia que para Deus aquilo era pecado. Porque não interessa onde você é colocado, não interessa onde você está vivendo, o que está acontecendo ao teu redor. E eu já vi isso acontecer. Às vezes a pessoa está passando por alguma dificuldade financeira, por exemplo, e ela é tentada a fazer algo que é desonesto, por exemplo. Sabe? Mas não, José se manteve firme. E aí o que aconteceu com José, já que ele se manteve firme, ele foi exaltado? Não. Tá? Porque também não é assim. A nossa vida não é linear.
Deus vai trabalhando você, e esse vaso precisa ser trabalhado cada vez mais. E o que aconteceu foi que ela ficou com a túnica dele, porque ele fugiu e deixou a túnica para trás, e ela disse que ele tentou agarrar ela. E naquele momento, adultério era uma coisa tão forte, tão pesada, que eles poderiam ter matado José. Mais uma vez, era a segunda vez que José podia ter morrido. Mas o que aconteceu foi que aquele homem mandou prender José, onde ficavam os presos políticos, onde ficavam aquelas pessoas que eram um pouco melhor tratadas, e mandou ele para a cadeia. E quando ele estava lá na cadeia, ele conheceu dois homens. Um era o padeiro do rei, o outro era o copeiro do rei. Porque também a gente conhece aquelas pessoas que vão nos levar para aquele sonho que Deus programou nos lugares onde a gente menos espera. Porque às vezes a gente pensa, não, eu tenho que estar no lugar X, eu tenho que estar no lugar Y, porque o meu networking, porque as pessoas que estão ao meu redor, porque sei lá onde eu vou, não é isso. Não é isso. Deus botou ele lá. E eles tiveram sonhos, cada um teve um sonho. E José interpretou os sonhos. E ele disse que um deles ia ser morto e o outro ia ser restaurado ao lado do rei, ao lado do faraó. E ele disse, o dia que você for restaurado, lembra de mim. O cara foi restaurado, mas ele não lembrou de José. José continuou preso. E aquele sonho que estava lá dentro de José podia ter morrido. Várias vezes aquele sonho podia ter morrido. Porque sempre a circunstância parecia pior. Porque, sabe, você já teve essa sensação na sua vida que quando parece que agora, nossa, agora Deus abriu a porta, agora está melhorando, aí cai de novo. Aí você fala, não é possível, cara, eu achei que agora era a hora. Achei que tinha chegado a hora da vitória. Quantas vezes a gente já passou por isso, sabe? A gente fala, não, agora eu tenho certeza, agora é só bênção pro resto da vida. Né? Aí você vai pra cadeia. Agora, não, agora eu tenho certeza que Deus abriu. A porta que Deus abriu era essa. Era virar o cara que cuida de todo mundo. Não, sabia, eu vim para cá, foi pro cara me levar pro palácio. Aí você continua lá, você continua lá. E olha só que José até estava certo. Mas o tempo de Deus não é o tempo de José. Porque o tempo de Deus era diferente. O que aconteceu foi que, um belo do dia, o faraó teve o sonho dele, e ninguém conseguia interpretar aquele sonho, e aí o cara se lembrou de José. Falou, conheci um cara lá na cadeia, que pode interpretar esse seu sonho. E foi aí que ele puxou José. E José começou a trabalhar com o faraó. E Deus permitiu que José fosse o segundo do Egito, para que ele pudesse cuidar daquelas pessoas todas, porque o sonho que José interpretou era um sonho de anos de fartura e anos de seca. E aí ele, com a inteligência e a capacidade que Deus deu para ele, que foi primeiro treinada na própria casa do pai, depois foi melhorada na casa onde ele era o que cuidava de todo mundo, porque ele estava adquirindo as habilidades para que ele pudesse ser esse cara. Agora ele podia, no tempo de fartura, juntar, para no tempo de que ia faltar, ia ter seca, abençoar os outros. E aí eu vou te falar uma coisa, o que aconteceu? Os irmãos de José precisaram vir até o Egito, porque eles descobriram que naquela seca, naquela fome toda, o faraó estava ajudando as pessoas porque ele tinha coletado mais imposto, mais grãos, mais coisas na época da fartura. E eles foram atrás de José. E aí, essa hora, a gente entende também uma coisa muito interessante. O sonho que Deus botou dentro do teu coração não é para abençoar só você. Porque o propósito de José não era que os irmãos se inclinassem diante dele. Esse foi o sonho que Deus botou no coração de José. Mas o propósito de José era coordenar aquilo tudo para que o povo de Deus pudesse ser cuidado. Porque o propósito é sempre maior. Os planos de Deus são sempre maiores. Porque a palavra diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. São mais completos, são mais bonitos, são mais perfeitos do que os nossos. José tinha um propósito a ser cumprido. E se você às vezes só vai atrás do teu sonho, do teu sonho, do teu sonho, e você acha que o seu sonho é algo extremamente egoísta, você não entendeu nada. Você não entendeu nada. Porque Deus precisa quebrar mais uma vez, se você acha que aquilo é egoísta. Porque o vaso vai ser quebrado e ser refeito
até o dia que ele esteja pronto para receber a bênção de Deus. E a esperança não pode morrer nunca. Porque existem vários casos na Bíblia, inclusive, em que a esperança parecia morrer. Jesus foi uma pessoa que viveu isso, sabe? Porque Jesus precisou ser crucificado, Jesus precisou morrer. Jesus foi abandonado pelos seus discípulos antes de morrer. Não tinha mais ninguém com ele na hora que Jesus foi ser crucificado. As pessoas estavam acompanhando de longe. Pedro negou Jesus 3 vezes. Jesus ainda avisou, você vai me negar. E ele negou Jesus 3 vezes. Jesus foi abandonado por todos. Jesus ainda falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita conforme a tua vontade. E Jesus passou por aquilo tudo para, no final, ele vencer sobre a morte e sobre o inferno. Jesus venceu sobre tudo isso. Então a esperança que a gente carrega como cristão é de que nós vamos ressuscitar as coisas da nossa vida também, por mais que elas pareçam mortas e enterradas. Com José pareceu isso, a todo momento parecia que o plano de Deus na vida dele havia sido morto e enterrado. A única coisa que não aconteceu foi José mesmo ser morto e enterrado, porque isso Deus não deixou acontecer. Mas os planos todos pareciam, mas o sonho e a esperança precisam permanecer no nosso coração, porque nós somos vitoriosos em Jesus Cristo. O único jeito de você perder uma batalha quando você está nos caminhos de Deus é você desistir da batalha. É o único jeito, é o único jeito. Ah, pastor, mas eu estava firme nos caminhos de Deus, eu segui firme e eu caí. Se você caiu é porque não acabou ainda. Porque a história de José só acabou quando ele chegou lá na ponta. É que às vezes a gente acha que a história acaba aqui, nesse pequeno problema que a gente passou. Quando a gente olha e fala, putz, não tem mais jeito. Agora era a hora do meu restinho de esperança e se desfez. E Deus te fala, não se desfez. Era só um pequeno percalço. Era só um pequeno problema que você enxerga como se fosse grande. É só uma coisa que eu estou fazendo para você ser mais capacitado para receber aquilo que eu tenho para a tua vida. Porque o que ele tem para a nossa vida é muito maior do que o que a gente espera. É muito maior. Só que às vezes a gente se contenta com pouco. E às vezes, olha, tem pessoas que às vezes têm o plano de Deus na vida delas, e o fato de não alcançar o plano de Deus na vida delas, ou gera raiva delas com Deus, ou gera aquelas pessoas se afastarem dos caminhos de Deus, ou aquelas pessoas terem raiva de si mesmas por acreditarem naquele sonho e pensar, eu sonhei errado, isso não era de Deus. Porque muitas vezes a gente pensa, isso não era de Deus. Será que eu entendi errado? Será que eu entendi errado? Quantas vezes eu já me peguei conversando eu e Tati, às vezes sobre alguma coisa, e a gente fala, será que a gente entendeu certo quando Deus falou determinada coisa? Porque a gente também passa por isso, né? Não é porque eu estou aqui no altar falando para você, normalmente eu falo para mim, né? É que você pega a rebarba. Mas a gente passa por isso, sabe? Porque nós precisamos ser o vaso que vai receber aquela bênção. E aí eu sempre me lembro dos vasos daquela viúva onde ela se encheu de azeite até não ter mais vaso. Eu sempre lembro disso, sabe? Que foi enchendo de azeite até acabar todos os vasos. Aqueles vasos, o propósito deles era ser instrumento do milagre. Porque ela pôde sustentar o filho só com aquele pouquinho de azeite que transbordou. Porque na nossa vida transborda, mesmo quando parece pouco. Porque Deus não deixa a gente sucumbir. Você pode ser jogado no poço, mas você não morre lá dentro. Você pode ser vendido como escravo, mas não é o final da tua vida. Você pode parar na cadeia, mas não é onde Deus te quer. O que Deus tem para você é muito maior. Mas a gente sempre tem que lembrar do propósito. Sempre tem que lembrar do propósito. Porque Deus te colocou no mundo para falar dele. Ou para ser exemplo para os outros de como ele age. Nem que seja a pessoa olhar para você e falar assim, nossa, eu vou te dizer, ali está um cristão, porque o cara leva a pancada da vida e está lá louvando, está lá agradecendo, e está lá engrandecendo o nome de Deus. Isso é que é fé. Isso é que é fé. Porque você ter fé quando tudo parece que está errado, aí sim é ter fé. Quando tudo parece que está certo, não precisa de fé. Sabe? E José tinha um plano grande de Deus na vida dele.
E os planos de Deus na nossa vida não morrem. Não morrem. É a esperança que está ali dentro de Jesus Cristo. Ela se ressuscita e ela é retrabalhada e ela traz a vitória o tempo inteiro. Mas às vezes a gente precisa ir para o Calvário. Às vezes a gente precisa ir para o poço. Às vezes a gente precisa ser escravo, às vezes a gente precisa ir para a cadeia. Porque é o oleiro trabalhando você como vaso. E a gente precisa estar preparado para isso. E eu vou te dizer, um dia vai chegar a hora daquela vitória, e aí é que você tem que ser cristão mesmo. Porque José podia ter se vingado de todos eles. Porque eles precisaram de José. Eles precisaram. Se não fosse José, eles não iam ter que comer. E José deu tudo o que eles precisavam. E ainda chamou o pai, chamou o irmão que não tinha vindo, abençoou cada um, fez um banquete para eles todos. E é lógico que o coração dele estava com raiva, gente. Ninguém era perfeito. Você acha que José não estava lá na cadeia e pensava assim, acho que aquele sonho lá não foi de Deus, não. Eu que comi muito. Tá? E aí tive um monte de sonho que não devia. Tá? Foi uma indigestão, não foi um sonho de Deus. Tá? E ele, é lógico que o coração dele estava cheio de desejo de vingança. Mas quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente reflete Deus, menos a gente reflete a gente. Porque nossa carne, nossa natureza humana é a natureza de vingança, é a natureza de ódio, é a natureza de rancor, é a natureza de você querer se exaltar. E ele podia pensar, eu estou aqui só para o meu ego, só para poder ver cada um deles se curvar na minha direção. Mas não é, ele estava ali para alimentar todo o povo de Deus, não só a família dele, mas todo o povo de Deus. Cada um de nós tem um propósito segundo o agir de Deus. E a gente precisa dar vazão para esse propósito. Deus vai completar esse propósito, quer você queira ou não, quer você ajude ou atrapalhe. Porque às vezes a gente atrapalha muito. Mas Deus cumpre esse propósito. Só que é difícil. É difícil a gente entender que Deus está agindo quando a gente está no meio da tempestade. É muito complicado, porque a gente não está enxergando nada disso, a gente só enxerga tempestade. É difícil, às vezes, você pensar, nossa, Deus vai transbordar na minha vida financeira que eu vou abençoar todos os demais que estão ao meu redor e você não tem o que comer. E aí você pensa, não é possível, eu só queria ter o que comer. Aliás, se eu tivesse escravo lá, pelo menos tinha comida naquele lugar. Porque às vezes a gente pensa nesses pequenos livramentos que Deus dá como se fossem o nosso destino final. Não, aqui pelo menos eu tenho o que comer. Eu só lembro do povo atravessando o deserto e murmurando e reclamando que no Egito era melhor. Porque eles diziam, no Egito a gente tinha onde dormir. No Egito a gente tinha o que comer. A gente era escravo, mas tinha comida. A gente era escravo, mas tinha bebida. A gente era escravo, mas a gente tinha a nossa casa. E Deus dizia, eu estou levando você para uma terra prometida. É uma terra onde mana leite e mel, onde tudo é abençoado. Eu preparei para você esse lugar. E aquele povo dizia, mas eu queria estar lá, porque aqui agora eu estou passando fome. Eu estou atravessando o deserto e eu estou com fome. Eu estou atravessando o deserto e eu estou com sede. E nem estava, né? Porque Deus dava o de comer todo dia. Deus dava o de beber todo dia. Ele só não deixava acumular. Mas no deserto, Deus não deixa faltar. Deus não deixa faltar. Deus pode dar menos do que você queria, mas faltar não falta. Deus te acompanha todos os dias para que você siga firme até chegar do outro lado. E a gente precisa estar firme nos caminhos dele e procurar comunhão e procurar essa intimidade com Deus cada dia mais, porque é isso que ele quer da gente. É a única coisa que ele pede, que a gente aceite que Jesus é nosso Salvador. E que a gente tenha comunhão com ele. Que a gente possa viver essa comunhão. E que a gente dê graças, mesmo quando parece que está no meio da tempestade e que o barco vai naufragar. Essa é a hora de dar graças. Essa é a hora de fortalecer sua fé. Essa é a hora de falar, pai, transforma logo o que tiver que ser transformado. Termina de fazer esse vaso, porque eu quero receber meu azeite. Pai, termina. Você acha que eu não falo isso? Tem dia que eu estou assim, passando por algum deserto, e eu falo, pai, o que precisa mudar em mim ainda? Muda logo. Muda logo. O senhor não falou que tinha aí uma bênção, tal, não sei o quê? Acho que é hoje, né? Acho que hoje era um dia bom de chegar essa bênção, tal. E aí parece que Deus ri de mim e fala, hoje, meu filho, daqui 2 anos que eu falei, tal, você está querendo hoje. Mas a gente é ansioso.
A gente é ansioso. É assim com os nossos filhos, é assim, né? Você não fala para o seu filho que você vai comprar um negócio na volta e ele fica a ida inteira perguntando, e agora, e agora, e agora? Né? Eu me lembro quando eu viajava com a minha mãe, que eu perguntava tanto se já estava chegando, que minha mãe dizia que era depois do Morrinho Azul que ia chegar. Morrinho Azul, você sabe o que que é? É aquela montanha que está mais longe, né? Porque quando ela está longe, lá no horizonte, ela é azul quase, sabe? E aí minha mãe dizia, depois do Morrinho Azul, é depois do Morrinho Azul. Tal. E eu perguntava, mãe tá chegando? Mãe tá chegando? E ela fala, é depois do Morrinho Azul. E tinha hora que eu acho que eu pensava assim, vai chegar nunca esse negócio, acho que a viagem é a viagem. Depois a gente só volta, sabe? Porque eu já vivi isso, tá? Uma vez eu fui passear com um amigo na Chapada, e aí ele falou assim, vou levar vocês numa cachoeira que ninguém conhece. Ela é linda, maravilhosa, e a gente não tem que pagar para entrar, estudante não tem que pagar para entrar, não tem que pagar para entrar, ela é linda, é deslumbrante, e ninguém conhece, vai ser muito legal. Vamos lá, éramos uns 5 assim. A gente caminhou 4 horas, quando a gente chegou no lugar, ele falou, nossa, secou. E aí eu tive que caminhar mais 4 horas de volta, e a gente caminhou 4 horas xingando ele, né? E na época passava aquele No Limite na televisão, e eu lembro que a gente ficava assim, eu voto no Lauro, porque Lauro me fez passar fome. Eu voto no Lauro, porque ele me fez caminhar 8 horas. Eu voto, sabe? E no final ele falou assim, eu vou compensar vocês todos, eu vou assar um peixe hoje especial para vocês. Ele era do Pantanal, fazia uns peixes muito gostosos e tal, não sei o quê. Vou assar um peixe só para vocês e tal. Ele fez um peixe lindo, quando estava quase pronto, um gato roubou e foi embora. E eu não vou esquecer disso nunca, porque, cara, é muito engraçado, assim. Mas sabe o que acontece? É assim com o homem, não é assim com Deus. Com Deus você caminha, 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 e você recebe a vitória. Só que às vezes a caminhada cansa. E você quer desistir no meio do caminho. Sabe? E Deus fala, eu tenho uma terra prometida lá do outro lado. Você fala, poxa, mas tem que atravessar esse deserto. Tá uma preguiça, queria só ver Netflix. Sabe? Você não quer chegar do outro lado. Você não quer fazer esse esforço para chegar do outro lado. Você precisa fazer tudo na sua vida com excelência. Se José não fizesse as coisas com excelência, nem abençoado ele seria. Por mais que ele estivesse no lugar errado, nem abençoado ele seria. E ainda te digo mais, ele estava no lugar errado segundo ele, né? Porque Deus estava planejando direitinho. Ele vai chegar naquela casa de lá e tal, ele vai parar lá no Faraó. Sabe? E é assim que Deus faz. Para de olhar para o buraco onde te jogaram. Para de guardar rancor por quem te jogou no buraco. Sabe? Para de olhar quem foi que te fez escravo de determinada situação. E para de guardar rancor de quem te fez escravo de determinada situação. Só pede para Deus te preparar para poder cumprir o propósito que Ele tem na sua vida. Porque aí a gente chegou lá na frente e foi vitorioso. Quando a gente cumpre o propósito de Deus na nossa vida. E aí você pensa, agora é só descanso. Não é não. Porque foi aquilo que eu falei na semana passada. Davi foi parar na cova do leão com 85 anos. Davi, não, eu sempre falo Davi, Daniel. Foi parar na cova dos leões com 85 anos, quando ele já tinha escrito um monte de coisa, já tinha passado um monte de coisa, já tinha interpretado um monte de sonhos, já estava lá no alto, já junto com o rei e tal, não sei o quê. Pensava, agora ó, só ficar na rede. Não é não, ele ainda foi parar na cova dos leões. Por quê? Porque a gente é provado e aprovado todos os dias. Todos os dias. Nós somos guerreiros de Deus. Guerreiro, sem guerrear, fica gordo. Fica com os reflexos lentos. Fica com medo. Não sabe guerrear mais. Então, guerreiro é provado todo dia. Tem que ser treinado todo dia. Para que você possa lutar as batalhas espirituais. E para que Deus possa usar aquela dor em benefício do próximo. Porque amanhã você vai estender a mão e vai falar, cara, fica assim não, só porque você está nesse buraco aí, eu também já tive aí. Um dia me jogaram, inclusive foram meus irmãos, nem foi igual você que caiu, tal, sabe? Então aquilo que a gente passa na vida serve para a gente poder ajudar o outro, sempre, porque o nosso propósito é abençoar o outro. Deus abençoa cada um de nós porque Ele é muito maravilhoso, mas o nosso propósito é abençoar o outro, é que Ele vai cuidando da gente enquanto a gente abençoa o outro. É isso que a gente tem que ter em mente. E eu vou falar uma coisa, eu sei que tem muita gente aqui que está às vezes passando por grandes dificuldades, porque eu estava pregando e Deus me mostrou. Deus me mostrou algumas pessoas angustiadas e tristes, e como se a pessoa falasse, essa foi para mim hoje, tal. Foi mesmo, né? Mas Deus me mostrou algumas pessoas falando assim, mas na hora que vocês estavam orando e pedindo perdão a Deus antes de cear, eu estava ali orando em línguas, de olhos fechados e tal, e eu vi
como se cada um de vocês tivesse um cordão umbilical dourado levando para o trono de Deus, assim, sabe? E Deus estivesse mandando bênçãos e bênçãos e bênçãos. Foi tão bonito, assim. E eu estava ali no meu canto e eu pensei assim, nossa, na hora que eu falar isso para as pessoas, que elas entendam quão maravilhoso foi o que eu vi, sabe? Como se cada um de vocês estivesse sendo nutrido pela graça e o amor de Deus. Porque Deus faz isso, a gente só não enxerga. Então, você não está enxergando, mas você tem esse seu cordão umbilical que está te ligando lá em Deus e que Ele está te alimentando diariamente, cuidando de você em cada pequena coisa. E eu queria fazer uma oração por você, para a gente poder encerrar, para que Deus te dê resiliência, para que Deus te dê persistência e para que Deus faça com que o sonho que Ele colocou dentro de você não morra, para que você tenha consciência de que você está nessa luta, para que você tenha consciência de que a gente só perde se a gente abandonar. Fica de pé para eu poder orar por você. Pai, obrigado, Senhor, o Senhor é muito maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, eu quero colocar cada pessoa aqui diante de ti. O Senhor sabe o propósito que o Senhor tem para cada pessoa. O Senhor sabe o sonho que o Senhor colocou dentro de cada um. O Senhor sabe os seus planos, Pai. Nós, às vezes, não sabemos. Eu te peço que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê resiliência, persistência, que o Senhor nos dê fé. Senhor, que nós estejamos sempre cheios da graça, em comunhão plena contigo. Que nós possamos refletir a sua face, para qualquer um que olhe para nós possamos refletir a sua face e o seu agir. Nos ajude nessa caminhada. Transforma o que tiver que ser transformado em cada um de nós. Nos usa como tiver que ser usado. Derrama da sua graça, da sua bênção, Senhor. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.